Os simulados, o Eric, ajudaram muito a Laura. Foi nos simulados aos sábados que ela aprendeu a vencer um inimigo muito poderoso na prova, que é o tempo. A Laura chegou e o curso Forte ensinou ela como estudar, deu a ela uma metodologia, deu a ela técnicas, né, de como prestar um concurso, como se comportar na sala de aula. Eu sabia que eu tinha investido bem o meu dinheiro e nós chegamos lá naquele dia, na UERJ, e colocamos ela para dentro lá e a gente acreditou que tudo que tínhamos vivido, que aquele crescimento todo só podia dar um resultado, que uma vaga ia ser dela. A gente só não sabia que ia ser o primeiro lugar. Hoje eu estou aqui com mais uma aluna aprovada, agora ex-aluna do curso Forte, que eu tenho muito prazer em receber, e ela também está acompanhada de seus pais, a aluna Laura, que foi aprovada em primeiro lugar no Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Unidade 2, aqui em Campo Grande. E eu queria, Laura e seus pais, que vocês se apresentassem um pouco, tá? Falassem um pouco de vocês. A Laura pode falar a idade dela, enfim, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de vocês. Bom, eu sou a Laura e eu tenho 11 anos. Essa é minha mãe, Gisilene, e esse é meu pai, Lauro. Essa família unida, que eu sei que é. Claro que família unida também passa por dificuldades, não quer dizer que não passe, mas que vence unida. Acho que isso é o mais importante de tudo. A gente vai bater um papo aqui para conhecer um pouco dessa jornada, como tudo começou. E eu queria saber de vocês, né, já entrando, ingressando, iniciando a nossa conversa por esse ponto, né? Como que tudo começou? Quando que vocês vieram a saber sobre o concurso do Colégio da Polícia Militar? Em que momento isso aconteceu? Não sei se vocês lembram o ano com detalhe, se foi através de um vizinho, de um amigo. Como que começaram essa jornada? Como é que vocês ficaram sabendo desse concurso? Já desde a caminhada dela no Fundamental 1, a gente já planejava colocar ela em colégio militar. A gente já sonhava com isso. A minha mulher costuma dizer, meu sonho era ter uma filha no colégio militar. E a gente começou a pesquisar e descobrimos que havia um colégio da Polícia Militar bem próximo à nossa casa. Inclusive, fomos a esse colégio, a Laura tinha uns 7 anos, nós visitamos a unidade e as pessoas nos receberam lá assim, nem acreditaram, não, ela não tem idade, não, mas ela vai vir estudar aqui. Só entra com concurso, são poucas vagas. Nós visitamos e descobrimos que ela tinha que ter um preparo. A minha mulher, ela pode falar um pouco da escolha do curso. Esse preparo, a gente sabia, ela tinha que fazer um curso. E eu quero deixar minha mulher contar essa história, que ela conta melhor do que eu. Então, a gente já tinha esse desejo de colocar ela num colégio militar. E aí a gente começou a pesquisar, visitamos a escola, a gente foi bem recebido lá. Começaram as indicações de preparatórios, né? Porque não é fácil entrar, é um concurso público e você precisa se preparar para aquilo. E aí me indicaram um cursinho, mas o meu coração não estava tranquilo, ainda não estava em paz. Aí eu falei assim, não é isso preparatório. E aí eu coloquei no Google onde encontrar preparatório. E aí o primeiro link que veio foi do curso Forte. E aí eu entrei na página, comecei a olhar a entrevista dos desaprovados, né, dos candidatos, fui lendo tudo. E eu falei assim, não, é lá que ela vai, é para lá que ela vai, porque lá, juntos, nós vamos conseguir a aprovação dela. E aí foi que a gente chegou no curso Forte. Quer dizer, existia um sonho, existia um desejo, existia uma visão também, né? Porque a gente fala que visão é algo relacionado ao futuro, que por mais que às vezes as pessoas não entendam agora, mas se você já enxergou isso, colocou nas mãos de Deus, nos planos, e ele aprovou, isso vai acontecer. Então é algo que a gente crê também, está dentro dos nossos valores, é o que a gente fala para os nossos alunos. Claro que a gente não vende aqui facilidade, né? A gente não está aqui para falar que é fácil, não é. Tem que haver perseverança, como vocês mesmos colocaram aí. E muitas vezes a visão é só nossa, né? Às vezes as outras pessoas não enxergam essa visão, pelo fato talvez de ser difícil, de nos julgar de certa forma. Quem somos nós? Será que é capaz? Não sei. Aconteceu algum momento isso aí, de alguém olhar para você ou para a Laura e falar, ela não, né? Não sei.
Porque às vezes a pessoa não fala, né? Mas julga com o olhar, né? Acontece isso às vezes. Aconteceu em Uhum. algum momento isso? Ah, aconteceu em muitos momentos, mas assim, a gente não olhou para isso, né? A gente só caminhou e a gente só queria uma vaga. Então vamos batalhar para essa vaga. Mas aconteceu sim, em muitos momentos. A quantidade de vagas para filhos de não militares, para quem não tem pais na força, são vagas bem limitadas. São muitos candidatos disputando. No caso da segunda unidade do Colégio da Polícia Militar, essa aqui de Campo Grande, eram apenas 2 vagas em 2022. 2 vagas, Isso exatamente. torna quase que proibitivo, né? É uma missão impossível, né? Para muitos, Pra é uma muito. missão impossível. Alguns desistem do curso, nós vimos isso. Alguns desistem de tentar, nós não. A gente só precisava de uma vaga. Mas às vezes as pessoas desistem do curso porque é um curso online. A Laura fez todas as aulas em casa, então as pessoas pensam assim: nossa, online não vai prender o meu filho não vai prestar atenção. Mas assim, deu certo, super certo. No começo foi um pouquinho difícil. Foi A Laura, muito. muitas das vezes, ela ficava se distraindo, desenhando, e aí o professor falando e a aula rolando, e ela nem aí, no mundo da lua. E aí depois ela começou a entender, e ela começou a gostar. Ela ingressou e ela não perdia Ela pegou o uma aula. ritmo. Ela pegou o Bom, ritmo, ela deu aquela virada de chave, né? E aí funcionou e é muito legal, e funciona. muito bom, muito bom. Isso é uma das coisas que as pessoas logo de início questionam, né? Até porque a gente veio de um momento de pandemia também, onde, infelizmente, muitos lugares não se tinha uma estrutura adequada, né? A metodologia também. Então, as pessoas às vezes vêm com uma certa referência de algo que não funcionou em algum momento, né? E a gente tem um Uhum. trabalho aqui de convencê-los, né? De que, olha, vem, assiste a aula, participa, e depois você vê se quer continuar ou não. Mas é como vocês falaram, o início nem sempre é fácil. E não somente no online, no presencial também muitas vezes assim acontece. Onde o aluno ele tem que ali entrar num ritmo diferente, porque o presencial também tem um ritmo diferente, né? E que exige mudança. Então você sair da sua inércia e você se adaptar ao novo sempre tem um esforço, sempre tem um gasto de energia, em que o aluno ele tem que ali se permitir entrar numa nova rotina para que ele consiga alcançar o sucesso. E você também tocou num outro ponto muito importante, que muitos alunos às vezes entram no preparatório e eles passam a gostar no meio do caminho, Sim. né? Isso é muito bacana. Eles começam a entender o propósito, né, do porquê que eles estão estudando. Um pouco diferente da escola, né, que às vezes o propósito é passar de ano, né, tirar a nota para ser aprovado e tal. Aqui a gente tem um objetivo um pouco diferenciado, né, que vai mudar boa parte da vida. É uma superação. Então isso é muito bacana. E a gente acaba vestindo bastante esse sonho, né, tanto do aluno quanto da família. Para a gente isso é muito legal. Uhum. E a Laura começou a estudar com a gente foi em 2022, correto? Início de 2022? Foi. Perfeito. Como é que foi esse início, Laura? Você começou a montar uma rotina de estudos? Como é que foi esse tempo de preparo? Você ia para a escola de manhã? Você dava também para a escola, né? Estava fácil na escola ou não? O curso te ajudou a se preparar também para a escola? Fala um pouquinho disso para a gente. Como é que isso aconteceu? A rotina era tipo acordar cedo, me arrumar para ir para a escola, chegava, ficava na escola de 8 a meio-dia, aí eu chegava, almoçava, descansava, fazia o meu dever de casa e aí dos 8 eu já sentava lá no computador e fazia o curso até 5 e meia. Aí depois de um tempo a gente percebeu que eu fiquei com dificuldade em matemática, que é onde todo mundo pega aquela, tipo, ai que difícil. Aí eu fui pra uma explicadora e aí eu ia todo dia, de 5 e meia às 7 e meia, né? Isso. Sim, mas isso já 7 e foi no meia. finalzinho, faltam uns Foi 2 no final. meses. Aí eu voltava pra casa, jantava e ficava até eu dormir. E no outro dia começava tudo de novo. Ou seja, você tinha uma rotina de estudo que não era pequena, né? Às vezes as pessoas acham que basta estudar assim um dia na semana, né, e vai conseguir, né? Não, não é bem assim. Tem que ter um esforço, né? Mas a gente também sabe que é um esforço temporário, né? Que a gente tem que plantar para poder colher. Como seu pai falou, são poucas vagas, mas a gente só precisa de uma. Em algum momento você sentiu assim que estava,
por exemplo, um pouco sobrecarregada? Como é que foi essa situação, né? Porque tem uma carga, de fato. E muitos pais, como a Jocelyn colocou, acabam até desanimando, parando e tal, mas a gente sabe que a perseverança, ela é um ingrediente fundamental para a gente conseguir o êxito em tudo na vida. E esse momento, essa jornada do preparo, eu acredito que ele não sirva somente para a sua aprovação, que muito do que você vivenciou, você vai levar, né? Acredito que você já está levando para a sua vida como um todo, para os próximos desafios também que você vai enfrentar, né? Fala um pouco para mim, deu vontade de desistir no meio do caminho? Em algum momento você falou, ah, não, isso aqui não é para mim, chega. Como é que foi isso? Fala um pouquinho. Difícil, porque duas vagas. E aí, quando a gente viu que era duas, eu falei assim: ah, não, pode dar tchau pra oportunidade que não dá. Acabou. E no começo, sim, eu não gostava. Aí depois que eu vi, assim, o quanto a escola era legal, eu fui prestando atenção. E aí, depois, as primeiras coisas, eu falei assim: ah, não, vambora, vambora. O que me motivou, me motivou. E vamos lá, vamos tentar. Se não conseguir, tudo bem. Eric, um dos grandes ganhos do curso, eu cheguei em algum momento da caminhada, né? Foi uma caminhada que durou de fevereiro a setembro. Não foi curta. Em algum momento dessa caminhada, eu cogitei a ideia de que ela talvez não vá passar. Eu cogitei. A gente é ser humano, Mas uma coisa eu compreendi desde o início. Eu falei para minha mulher, eu falei, Josi, o ganho, o investimento foi feito e o ganho é certo. Porque a Laura iniciou o curso forte, ela não sabia como se comportar em um ambiente de aula online, a Laura não sabia estudar, ela não tinha uma metodologia de estudo eficaz, e ela já no meio dessa caminhada, ela aprendeu como se comportar numa sala online, ela criou uma metodologia de ensino, só isso já é um ganho enorme. Ela traz esses ensinamentos até hoje. A Laura, hoje, ela sabe estudar, hoje a Laura sabe se comportar numa sala de aula, e os ganhos são para a vida toda. O curso que me ajudou a colocar ela no Colégio da Polícia Militar é o curso que também ensinou ela como a se comportar. O Colégio da Polícia Militar vai passar, mas isso que ela aprendeu, ela vai carregar para a vida inteira. Sempre tem uma bagagem de conhecimento que a gente leva, de habilidades que a gente desenvolve. Então, todo esse processo, ele tem por consequência a aprovação, que é o nosso objetivo principal, mas a gente acaba agregando outros valores também, que vão sendo desenvolvidos no aluno. Então, o aluno ser colocado à prova, ele entender que existe concorrência, que muitas outras coisas na vida, a concorrência ela vai ser um fator existente, presente, tem que se dedicar, que tem que haver perseverança, que tem que haver um esforço, um gasto de energia para conseguir a vitória. Poxa, muito bacana, legal saber disso aí, desse testemunho de vocês. E como é que funcionava, né? Fala um pouquinho também para as pessoas, que as pessoas são curiosas, claro, e elas querem saber como que a Laura estudava, né? Basicamente, ela assistia a aula. Eu lembro que a Laura participava bastante, não é? Ela participava bastante. Eu lembro que se deixasse só muitas vezes, isso é bom, isso é muito legal. A gente sempre incentiva isso, porque o aluno ativo, ele aprende muito mais. Quando o aluno, a gente mesmo como adulto também, quando a gente participa, a gente internaliza muito mais o conteúdo. Nem que seja, às vezes, para perguntar aquilo que a gente já suspeita que compreendeu, para ter certeza que aquilo é aquilo mesmo. Acho que isso é muito bacana. E é uma coisa que a gente percebia bastante, que a Laura, ela não tinha nenhuma vergonha quanto a isso, e ela se expunha mesmo e participava, e a gente sempre batendo palma para isso. No final deu certo. E a gente percebe que os alunos que participam mais, eles têm uma evolução maior. Laura continua hoje participando bastante da escola? Ô, Laura, como é que tá isso aí? Sim, tá bastante. Ela Legal. continua funcionando, ela se pergunta, quando ela não entende. Às vezes eu fico até com raiva, porque tem hora que o professor fala, mas eu não entendo. E, tipo assim, o professor passa a aula inteira, tipo assim, 2 tempos, ele passa umas meia hora me explicando um negócio que eu entendi. Até as crianças que já entenderam tentam me explicar ao mesmo tempo, professor. Aí, Mas ela continua assim. Isso aí. Ela não leva a dúvida para casa. Não pode, né? Perfeito. Se tem um fundamento que vale a pena a gente reforçar, que a gente sempre fala, né? Enquanto a gente está aqui na frente de uma turma, uma sala de aula,
é que a dúvida de um é possivelmente a dúvida de todos. E tem aquele que se coloca ali à frente para perguntar, deixa a vergonha de lado, pergunta, e tem aquele que às vezes tem a dúvida e não quer se expor. Às vezes o aluno pensa assim: ah, não, depois eu procuro no YouTube, depois eu entendo. Mas é o que a gente fala, o aluno não pode sair da aula com a dúvida. Tem que perguntar. É porque o depois não existe. O depois você vai esquecer, o depois não vem, enfim, passou aquele momento e a dúvida ficou. Então não pode. Seria esse um dos grandes segredos da Laura? Perguntar, eu acho que sim, hein? Esse é um dos Eu, segredos. Segredos ensinados pra gente, né? Que todo mundo já sabe, Pois é, mas né? além de saber, é a prática, né? Porque as pessoas sabem, mas nem todas praticam. Então, para mim, olhando para você, eu vejo que isso foi um dos fatores, né, que te fez crescer. É como você falou, no início você não gostava, mas no momento que você começou a participar, que começou a questionar, a não aceitar levar dúvida para casa, você começou a participar desse jogo. Você começou a realmente ser uma candidata com chance de aprovação. Porque às vezes as pessoas acham que, eu vou matricular meu filho no preparatório e pronto. Não é somente isso, né? A gente sabe que não é só assistir aula, tem que se envolver. E aí, nessa questão de se envolver, nós tínhamos aqui no curso algumas atividades, como, por exemplo, os testes, os simulados. Você fazia os testes, Lau? Fala a verdade, Lau. Você fazia de verdade os testes? Fazia todos. Muitos testes, era toda sexta-feira e de fevereiro até novembro. Aí tu já vê que E aos sábados também. E aos sábados também nós Os tínhamos os simulados. simulados. suado sábado. Bem bacana, né? Como a gente fala, né? O simulado, ele é uma ferramenta de preparo. Muitos alunos, às vezes, ficavam com medo de fazer o simulado, com medo de olhar a nota. Mas é o que eu sempre falo. Gente, o simulado é uma ferramenta de preparo. É através dele que a gente descobre onde nós estamos acertando e onde nós estamos errando. E aí, então, posteriormente ao simulado, a gente deve olhar para os nossos erros e corrigi-los. E daí a gente vai sempre melhorando e melhorando e melhorando, até que a gente então está pronto para poder fazer a prova, né? Os simulados, Eric, ajudaram muito a Laura. Foi nos simulados aos sábados que ela aprendeu a vencer um inimigo muito poderoso na prova, que é o tempo. A Laura, ela se doutrinou a usar o tempo a favor dela. Eu lembro que um dos simulados que eu fui, que eu ainda não tinha entendido isso, eu falei: Josi, a Laura vai ser a última a entregar a prova? Será que ela está com dificuldades? Aí a Josi me explicou: não, ela está usando o relógio, ela aprendeu a usar o relógio a favor dela. Ela será a última a entregar a prova. Ela vai usar esse favor dela. Quando o resultado saiu assim, ela não tinha ficado com uma nota tão boa assim, foi bem no começo, mas ela já tinha aprendido a usar o relógio. Isso no simulado. Na prova, ela foi a última aluna a sair do quinto andar da UERJ. Ela foi a última. E ela usou de novo o relógio em favor dela. Isso contribuiu muito. E foram coisas que ela aprendeu fazendo o simulado aos sábados. O que a gente fez? Bom, o curso tem a experiência, eles estão lá para ensinar. Então, vamos colocar em prática tudo que eles estão ensinando, porque vai dar certo. Porque não adianta a gente só colocar no curso, como você falou. Coloca no curso, o curso tem a receita para passar. A receita está lá. Se você não seguir o passo a passo, você não consegue. E aí a Camila sempre botava lá os horários para eles ir fazendo. E o que eu fiz em casa? Porque alguns simulados eram em casa e outros eram presenciais. Quando era em casa, a gente fazia exatamente igual no curso. Vamos pensar que você está no dia da prova. Se é um simulado, vamos simular. Ela sentava na mesa, eu colocava uma garrafinha de água, eu colocava um chocolate, imprimia a prova, que isso é muito importante. Eu imprimia a prova, imprimia o cartão resposta e ela fazia. E aí a gente não mexia com ela. Ela estava simulando a prova. E ela só ficava olhando o relógio para ela poder entender. E eu falava, olha, só para ela controlar e ter noção do horário. E aí ela fazia, e com isso ela aprendeu, porque tudo a gente foi botando bem, assim, seguindo passo a passo da receita, porque senão não Bacana. dá certo. Exato, perfeito, perfeito. A gente costuma dizer que existem alguns fundamentos que eles são simples e por isso as pessoas tendem a pular esses fundamentos, achando Uhum. que, isso aí é bobagem, isso aí é fácil. Não, não é. Até o preenchimento do cartão resposta, os alvéolos, os itens, sabe que eu tenho que preencher tudo? Se eu não me engano, é Laura uma vez que ela foi preencher tanto que chegou quase a rasgar. Foi Não ela. foi? Treinava sempre em casa, né? Ela preenchia, pintava.
porque ela nunca teve acesso a um cartão resposta. Quando a Laura começou o curso, ela tinha 9 anos, né? Ela começou o curso com 9, em maio ela fez 10, e no dia da prova ela tinha 10 anos. Então, a Laura nunca teve acesso a um cartão resposta, né? Então, assim, ela aprendeu aí com vocês, e ela foi praticando, mas aconteceu dela rasgar, sim. Sim, pois é. Achei. E os erros, eles também devem ajudar a gente no aprendizado. A gente costuma falar que os Sim, simulados são oportunidades de melhoria constante que o aluno tem. Seja, como vocês colocaram, essa questão de jogar o tempo a nosso favor, né? De conseguir ele conciliar, começo por onde, vou me testar, será que eu começo por português, por matemática, por onde dá mais certo? Às vezes, para uma pessoa começar por português é melhor, para outra já não vai funcionar tanto. Então, apesar da gente ter uma certa receita, uma direção para dar para o aluno, né, com a nossa experiência, mas existem alguns pontos em que cada um vai testar, vai sentir na prática adaptando. o que funciona para cada um. Acho que isso é muito bacana, né? E aí, obviamente, com a ajuda dos pais também, né, dando esse apoio, aí a fórmula fica perfeita, né? Aí é só vitória. Mas que bom, que bacana, legal. E eu pergunto isso porque a gente aqui está sempre tentando melhorar também o nosso processo. Então, algumas perguntas que eu faço aqui, eu realmente anoto, registro, para que a gente possa ter esse feedback também. A gente está num processo aqui de melhoria contínua aqui, para estar sempre tentando trazer o melhor, seja na comunicação com os pais, nas nossas práticas aqui também pedagógicas. Então, isso é muito valioso para a gente também, tá? Mas que bacana, que legal. Ou seja, é uma prática que leva à perfeição. E agora deixa eu perguntar, Laura, dentro aí das matérias, disciplina, qual aquela que foi o maior desafio para você? Existia e eu acho que todo mundo tem dificuldade nessa matéria, que ela é bem conhecida como matemática. Mãe, eu lembrei da aula do professor João e eu consegui fazer por conta da aula que eu aprendi lá atrás, entendeu? E essa aula ele deu para ela no dia do aniversário dela, porque não tem essa. Era aniversário dela, mas ela tinha que fazer a aula no curso, né? E a gente tinha um objetivo. E para Perfeito. alcançar, se dedicar ao máximo. Eu não sei se eles sabem. Eu tava sozinha em casa e minha mãe me colocou para fazer o curso. Dia que a última aula era de matemática. E eles tinham ido fazer alguma coisa. E eu tava na aula de matemática e não tava conseguindo fazer nada no exercício. Eu tava errando tudo. Então isso acontece na escola. Eu tava errando todos os exercícios. Eu falo, Senhor, eu não vou conseguir, não. Eu tô desistindo. Tô jogando lápis no chão, não vou fazer mais nada. Chorei pra caramba. Desistindo nesse dia, mas aí eu consigo fazer. Hoje em dia eu faço matemática, não é aquele tabu inteiro que ela tinha antes. Perfeito, perfeito. É isso aí, né? Quer dizer, e mesmo que haja alguma dificuldade, né, você procurou corrigir os seus erros, né, aprender. E você lembra qual foi a sua pontuação no concurso, Laura? O concurso da CPMED, né? Do CPMED tem 50 questões. Você lembra quantas questões no final, né, depois dos recursos, depois de tudo, você conseguiu? Consegui, eu lembro que eu tirei 46. De 48. 49, Não, 48, 48. 40. duas foram anuladas. Duas foram anuladas, perfeito. Ou seja, aquela menina que tinha dificuldade lá no início, né, que chegou sem gostar, né, sem saber, com as Um detalhe. incertezas. Pode Um falar. detalhe muito importante. Quando a Laura entrou no curso, ela não entrou preparada. Ela não sabia nada. Inclusive, a Laura não sabia fazer uma redação. Assim, ela sabia fazer uma redação normal, mas não uma redação para um concurso. Eu tirava 10 por sorte. No concurso do CPMRJ, não pediu redação, né? Mas o curso forte dá essa base também para a redação. E aí, a primeira redação dela, ela tirou 6,5. A primeira redação. E a última redação, ela já saiu com 9,8, 9,5. Legal, que Para você ter bacana. noção do desenvolvimento. Sim, E ela foi evoluindo. E na escola, nas provas, eu também tinha prova de redação. E eu tirava 10 em todas. Sim. A redação da escola que foi menos, eu tinha tirado 6. Porque era de rimar. E eu não consegui, mas todas as redações eu tirava 10. Isso ao longo do curso ela foi aprendendo. Foi. o aluno vem para o curso e acaba também indo bem na escola, né? Porque a gente acaba Sim. ajudando também, reforçando ali. Isso é muito bacana. Poxa, que bom. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Érica, eu quero colocar aqui, eu acho que eu já falei numa outra oportunidade, eu usei essa expressão. A Laura, ela era a candidata improvável. Ela entrou sem chance nenhuma de passar no concurso, de se classificar para realmente assumir a vaga dela no colégio. A Laura veio crescendo. Como eu falei, né, eu acho que ela estudou de fevereiro a setembro, foi isso?
Foi. de fevereiro a setembro. A Laura foi crescendo ao longo dos meses. A Laura não chegou pronta para uma sintonia fina que preparasse para a prova. Não. A Laura chegou sem preparo nenhum. A Laura chegou e o curso Forte ensinou ela como estudar, deu a ela uma metodologia, deu a ela técnicas, né, de como prestar um concurso, como se comportar na sala de aula, como usar relógio. Ela veio crescendo também nas aulas, em cada disciplina. Ela perdeu o medo de matemática. Ela tinha muito medo de matemática. Falava para ela, tem aula de matemática. Ela disse que ela chorava mesmo. Ela chorava mesmo de sair lágrima. Ela tinha medo de encarar o desafio. E ela veio crescendo, crescendo, crescendo. E eu lembro que lá no finalzinho, em agosto, em algum simulado no sábado que eu ia, eu gostava de ir, né? Eu lembro que você disse assim: a Laura é a nossa melhor aposta, ela tem grandes chances. Eu falei: meu Deus, será que minha filha tem chance mesmo? São apenas 2 vagas. Será que a minha filha tem chance? Mas eu coloquei fé. Eu sabia que eu tinha investido bem o meu dinheiro e eu falei: não, Deus vai ajudar, Deus vai fazer valer essa fé. E nós chegamos lá naquele dia, na UERJ, e colocamos ela para dentro lá e a gente acreditou que tudo que tínhamos vivido, que aquele crescimento todo só podia dar um resultado, que uma vaga ia ser dela. A gente só não sabia que ia ser o primeiro lugar, né? É isso que eu ia perguntar, se vocês já imaginavam que seria o primeiro lugar ou não, né? Ou realmente foi aquela Não. surpresa, assim? Foi uma surpresa. Uma Não, a surpresa. gente nunca imaginou. Mesmo quando terminou a prova, que a gente fez contato com o curso, eu me lembro até hoje, no dia seguinte, eu fui aí para a gente corrigir a prova. E mesmo a gente corrigindo a prova, você falando: olha, ela tem grandes chances. Mas eu falei: vamos esperar. Porque também tem muita gente boa. Tem. Não estou dizendo: a Laura é melhor. Não, tem muita gente boa também. E eu falei: não, vamos esperar. Mesmo eu sabendo que ela tinha acertado 46. A gente falou: não, vamos esperar, tá nas mãos de Deus, a nossa parte foi feita. No decorrer aqui do curso, né, a gente começa a perceber os alunos que estão se destacando, não somente pela nota, mas pelo comportamento, pelo que a gente observa, pela participação, e a gente valoriza muito o esforço do aluno. Tem alunos, claro, que eles têm uma facilidade maior, sim, mas a gente sempre comemora o esforço do aluno, porque o esforço, para a gente, ele é muito mais do que uma aptidão nata. Aquele aluno que se esforça, que tem a disciplina, que se dedica, sem dúvida, ele vai muito mais longe. Todos nós já temos algum potencial dentro de nós, basta a gente desenvolver. E foi o que a Laura fez, eu não tenho dúvida disso. E realmente, assim, é uma felicidade muito grande, eu sempre falo isso, é que a aprovação é a nossa maior recompensa, que é o objetivo final nosso. Se a gente estivesse aqui se esforçando, fazendo todas as atividades e não tivéssemos a aprovação no final, seria muito triste. Enfim, nosso esforço teria sido em vão. Mas, sem dúvida, esse é o momento triunfante, né? É o momento que a gente celebra com muita alegria, parabeniza a todos os envolvidos, né? Os pais, os alunos. Isso é muito gratificante para a gente. Eu queria perguntar para a Laura. Seguinte, Laura, se você tivesse que dar uma dica forte, né, aquela dica preciosa para os próximos alunos que vão começar essa jornada, que vão entrar no curso, ou que estão na dúvida se devem entrar ou não, o que você poderia dizer para eles em relação ao estudo, enfim? Vamos pensar que não dá, porque não é impossível. Eu achava que era impossível. Eu até já cheguei a imaginar, falei assim, será que eu vou ser em primeiro lugar? Não, vai dar. Então, eu falei assim, gente, incrível como o ser humano tem a capacidade de não acreditar em si mesmo, objetivo, entrega na mão de Deus e vai no que você quer, porque eu achava que era impossível. E eu estou aqui falando com o Eric hoje sobre a minha vitória, então não é impossível não, acredita mesmo, porque dá sim, dá certo. A gente sabe que você gosta do Colégio da Polícia Militar, né? Você está vivendo um sonho hoje, né? Para quem ainda não visualizou isso, porque é uma questão de fé, mas acreditar que é possível ligar da onde a gente está até onde a gente quer chegar. Claro, colocando nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte, mas hoje, já aprovada, o que você tem a falar um pouquinho do Colégio da Polícia Militar e do seu dia a dia? É bacana, é legal? Fala pra gente aí.
até sou suspeita de falar, porque eu gosto muito assim, porém, convenhamos. É uma ótima oportunidade para quem quer seguir carreira, para quem quer um ótimo estudo assim. Você batalha para acordar cedo, para fazer os deveres, porque é muita coisa, batalha. Mas você consegue, tipo assim, é só ter fé. Porque a fé é um tiro no escuro, mas dá Certeza. certo. É a certeza de que um tiro no escuro chega no alvo. Então, toda vez que você batalhar, você vai ver que o colégio foi seu melhor escudo. Foi muito bom. Perfeito. Os nossos filhos são os nossos maiores investimentos, né? E é onde a São. gente, mais que dar comida, dar roupa, dar um brinquedo, é dar o conhecimento, é dar a instrução certa, né? Então, dá para perceber, né, nitidamente que a Laura está no bom caminho, tendo aí orientada por esses pais maravilhosos. E quero parabenizar mais uma vez vocês por terem acreditado, né? E também agradecer pela confiança, né, que vocês depositaram na gente. A Laura esteve com a gente nesse tempo aí e muito obrigado, né, em nome da equipe também do Curso Forte, em nome de todos os professores da equipe. A gente só tem a agradecer e a gente fica muito feliz por tudo que a gente pôde vivenciar e poder fazer um pouco parte da vida de vocês nesse momento. E quem sabe daqui futuramente, novamente, né, numa próxima etapa. Com certeza. A gente vai estar junto aí nos próximos desafios. Eu quero fazer parte dessa história aí para mais alguns Time que está ganhando não se mexe. isso aí, exatamente. Quero agradecer, tá? A gente vai encerrar por aqui. E tudo de bom, Laura, para você. Sucesso no seu caminho. Continue assim, essa menina dedicada, perseverante, obediente aos pais, porque a obediência nos gera bênçãos de Deus nas nossas vidas, né? Então, a gente acredita nisso. Siga esse caminho aí de sucesso aí. Você tem muita coisa boa ainda pela frente para vivenciar. Parabéns à família, a todos vocês aí. Bom, que o próximo ano seja um ano de vitória, de lutas e também de conquistas. Não foi fácil, é difícil, mas vale a pena. A gente passou por muito desafio, mas assim, a gente passaria tudo de novo, só para ver ela estudando lá e ver a felicidade dela, porque ela gosta muito de estudar lá, entendeu? Então, assim, vale a pena, investe, corre atrás, porque deu certo. Paizão, como é que ficou o coração aí depois de tudo aí, né? Só alegria, né? Só alegria, graças a Deus. E o Curso Forte continua fazendo parte dos planos daqui para frente. É só uma etapa. Temos outros objetivos, outros sonhos, um pouquinho mais para frente, e a gente sabe com quem a gente pode contar. A dedicação. Eu só tenho a agradecer o empenho dos professores, o empenho da coordenação, você, a Camila, sempre dando muito suporte, sempre ajudando em tudo. A gente sabe com quem a gente pode contar. A gente sabe com quem a gente pode contar. Tanto na parte pedagógica, como no próprio apoio mesmo, apoio moral, né? É muito importante também, porque ensinar a fazer o exercício, eu acho que é uma parte, não é tão difícil. O problema é você motivar o aluno, fazer ele acreditar que ele consegue, porque 600 pessoas disputando 2 vagas. Foi um grande desafio. A gente acreditou, o curso fez a gente acreditar que era possível alcançar essa vitória. Isso é o grande desafio, motivar, fazer acreditar. E deu certo. Conte conosco nesse período, independente de curso, estaremos sempre aqui para ajudar. Gente, um beijo no coração de vocês, foi ótimo conversar com vocês aqui. Agradeço mesmo. E é isso aí, rumo ao sucesso, aos planos de Deus aí na vida da Laura. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom? Beijo grande aí para todos. E é isso que a gente deseja, tá bom? Forte abraço. Obrigada. Aí. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.